Bom, e daí o episódio de hoje é muito focado nessa questão de... Começou toda a ideia de gravar esses podcasts com aquele meme que eu marquei, entre outras pessoas, você, que é um meme do Magu Hodl, que você até colocou no texto que você fez preparando para a pauta para essa podcast, e é a questão sobre como o Taro possibilita a captura regulatória. Então, antes de passar a bola para você, eu quero ler dois tweets que eu recebi de resposta quando eu comentei que ia fazer essa sequência de podcasts. O primeiro é do Tuco, o arroba Tuco Albuquerque, que queriam os troianos que a real intenção estivesse tão evidente. Mas não me preocupo com a regulamentação. Governos não precisam tanto e a Lightning em si, uma hora já vai ser o suficiente. E o Dove comentou que Taros é um risco para a Lightning Labs, não para o protocolo Lightning, e que isso resume o problema. Daí eu falei que para mim faz sentido, mas eu queria tipo, justamente aprofundar o debate, aprofundar a dialética, e duas pessoas me responderam. O Bitnod, não, Bitnube, que fala que as camadas estão aí para isso mesmo, que desde que a camada base se mantenha resiliente, está ok. E o Dove fala uma coisa que é meio na mesma linha, que é que o BO está só para quem é responsável por essa ponte de conversão entre o sistema de controle e a Lightning, que para os usuários comuns não tem com o que se preocupar. Então, acho que o primeiro passo é definir quem seria o alvo dessa captura regulatória e quem pode, no fundo, sei lá, na analogia da batata quente, quem morre com a batata quente na mão? É a Lightning Labs, é a rede Lightning como um todo, pode chegar até a camada base? Você agora falou que a Elizabeth Stark, né, que é a CEO da Lightning Labs, estava comentando de chegar a coisas de sintéticos até a camada base. Então, qual é o risco e aonde esse risco acontece? É só no protocolo da Lightning Labs, é na rede Lightning como um todo? Como você vê isso? As pessoas são muito ingênuas com relação à captura regulatória. O pessoal não entendeu o que é uma captura regulatória. Nós não estamos falando de regulação, estamos falando de captura. Né? Estamos falando assim, cara, vamos dar um jeito de criar uma desculpa regulatória para fazer com que todo mundo se submeta a essa decisão nossa. Tá? Quando o Dove fala assim que não, é ruim só para Lightning, só para Lightning Labs e não para Lightning Network, é o contrário. Por quê? Porque na legislação americana está muito claro que se você prover serviços financeiros, você tem que ser regulado. E prover serviços financeiros digitais envolve moeda corrente. Então, qual que é o próximo passo de regulação? Regular as stablecoins. Isso está acontecendo no mercado. Né? A SEC quer fazer isso. Né? Para quê? Para evitar a lavagem de dinheiro e os golpes que a gente viu nesse ano que passou. Então, a captura regulatória é você ter dentro da tua rede de transação um ativo que tem que ser regulado. Então, não tem como você separar a Lightning Labs dos Node Runners, né, de quem roda Node. Né? Por quê? Porque a regulação não vai fazer essa distinção. Ela vai dizer assim, cara, você tem um Node da Lightning? Sim, então você está preso. Por que? Não, porque agora porque a gente tem evidência aqui que nodes têm que ser regulados. E você nunca declarou que você fazia isso é legal, então você está preso. A gente está monitorando você por tantos anos e a gente viu que você está fazendo isso sem se declarar. Então, captura regulatória não é regulação natural e deixar as coisas acontecerem. Captura regulatória é regular alguma coisa, inventar uma desculpa para ir lá e controlar. Né? Então, esse é um primeiro ponto muito importante para o pessoal entender. Né? A Lightning Labs, ela ser uma empresa que recebe 70 milhões de dólares de investimento para inserir stablecoins e sintéticos dentro da Lightning, sendo que os ministérios, né, de regulação dos Estados Unidos estão regulando os stablecoins e todo serviço financeiro que utiliza stablecoins vai ter que ser regulado, todo mundo que está dentro dessa rede vai ter que ser regulado. Entendeu? Então, assim, o pessoal não está percebendo a questão do ponto de vista regulatório. Então, houve discussões tecnológicas que o cara pode ser anônimo com o Node da Lightning, pode ser isso, pode ser aquilo. Meu amigo, os caras decidem fazer e deu, cara.
A ideia é que o Bitcoin nos Estados Unidos também tem um contexto. O Bitcoin nos Estados Unidos não consegue ser regulado porque ele é um código que pode ser impresso e ele vira texto. Então, se é texto, é discurso. Então, a primeira emenda diz que, olha, você não pode cercear o livre debate, o livre discurso. Então, por isso que o Bitcoin não é regulado. Agora, se eu coloco dentro desse código uma transação, um serviço financeiro com uma moeda estatal ou com um par de moeda estatal, ele tem que ser regulado. Então, acabou. São securities, né? Então, qual que é o lance? É o passo, vamos dizer assim, é o cavalo de Troia para regular toda a rede do Bitcoin. Não é à toa que o protocolo da Lightning Labs é tanto para Mainnet quanto para Lightning Network. Então, o pessoal precisa entender, se aprofundar um pouquinho mais no que é risco de captura regulatória. Não é só regulatória, é captura. Né? Então, no texto que você escreveu, acho que você publicou ontem no Medium, né? Depois o link vai estar aqui na descrição. Você tem um trecho que fala assim: descrevo de maneira muito sucinta o problema sobre essa perspectiva. Regulatória, como o Bitcoin é ou não regulado. Captura, como se prendeu pessoas na história. E depois, incentivo. Não há necessidade de stablecoins e shitcoins na Lightning. Então, acho que seria legal a gente abordar um pouco cada um desses temas um pouco mais no zoom in, porque você falou, aí bem falado, você explicou um pouco de como é a regulação nos Estados Unidos, essa questão de se é código, supostamente está protegido pela liberdade de expressão. Por outro lado, você não pode divulgar os segredos nucleares, os segredos atômicos, e você não pode gritar fogo num cinema, se eu não me engano. Você não pode gritar bomba num aeroporto. Isso também é liberdade de expressão, também é palavras, também pode imprimir num papel. Então, não sei, no fundo, mesmo essa questão regulatória me parece um pouco ingênua no ponto de vista da teoria dos jogos, acreditar que esse argumento que você imprime no papel, portanto você está seguro, é um argumento que vai ser respeitado sempre. E aí você falou da legislação dos Estados Unidos, mas recentemente passou uma legislação aqui no Brasil também, né, sobre como funciona ativo virtual, como funciona essa questão de prestação de serviço com ganho de capital em moeda virtual. E querendo ou não, quem escuta a gente está aqui no Brasil. Então, o que que você tem para dizer para essas pessoas sobre a regulação atual para rodar um nó Lightning, todo esse arcabouço regulatório? E É, depois a gente falar da parte captura, né? Que é a é. parte, o governo mostrando seus músculos, vamos falar assim. O que eu diria para o pessoal é que parem um pouquinho e estudem as leis. Tá? Nenhum cypherpunk foi solto, foi libertado de acusações sem dominar muito bem as leis que estavam sob ele, né? Então, se você é um cidadão brasileiro, vai estudar as leis brasileiras. Se você tem negócios e atividades em outros países, vai estudar as legislações. A gente não gasta tempo fazendo isso, né, tradicionalmente, né? Então a gente argumenta contra coisas que a gente imagina da nossa cabeça, tá? Então, assim, vai ler a lei do Brasil. Cara, quando você pega a lei que foi colocada agora no Brasil, ela é o Trojan perfeito, que ela define como moeda virtual. Então, uma entidade de descrição que os Estados Unidos deveriam utilizar desde o início. Como eles são malvadões, né? Vamos colocar assim, os Estados Unidos deviam aprender com o Brasil como é que se faz esse tipo de coisa. Usa um termo muito mais abrangente. Então, onde é que os cypherpunks na história conseguiram escapar? Que não pode existir cerceamento ao discurso. Então, toda a programação de software é discurso. Então, você não pode prender alguém porque ela escreveu um código. Né? Quando você usou o exemplo, né, do aeroporto, etc., aquilo tem um contexto e a lei está sendo declarada. Você não pode fazer isso. Então, por exemplo, existe dentro do banco. Qualquer funcionário de banco está lá escrito que ele se compromete a não fazer lavagem de dinheiro e nem usar as informações para tal coisa. Cada ambiente tem o seu contexto regulatório. No aeroporto, no cinema, está lá, está dito. Né? Não está dizendo assim que você não pode fazer. Você pode fazer, só que a consequência de fazer neste local vai ser essa. Né? Então, há essa liberdade de expressão. Você pode falar, só que você vai arcar com o contexto. Né? E quando no Brasil a gente passou a lei, e tem a lei lá no texto, tomei cuidado de vincular tudo com links, tá, pessoal? A lei 14.478, né? Foi um presente aí do último governo,
né? Quem achava... Bom, enfim, deixa para lá essa pauta. Mas o Leta tá rindo. Mas tá aí o presente, né? Você tem um ativo virtual, né? Então, e dentro dessa lei, ela cita outra lei que regulamenta moeda digital. Então, o Brasil ele está fechado no aspecto regulatório. Você está regulando ativos, moedas virtuais, moedas digitais e moedas estatais, em conformidade com órgãos internacionais. Então, o Brasil, além de se subjugar, ele ainda fecha o cerco. Você não tem como argumentar que o ativo que você tem é discurso, né? E nos Estados Unidos, além de ter esse aspecto do discurso, nunca se definiu o Bitcoin. Então, quando há um processo de algum procurador, de alguma coisa, o cara vai lá e descreve o que é o Bitcoin. E aí os advogados de defesa vão lá e falam, não, Bitcoin não é isso, Bitcoin é outra coisa. E aí tem essa argumentação. Então é muito difícil você prender alguém. Por que usou o Bitcoin? Você prende pelo que aconteceu depois. Por exemplo, as acusações, né, que a gente tem na história. Sempre se inventa algum crime do Código de Processo Civil para poder justificar que o cara usou um meio criptográfico para cometer um crime. Você nunca prende ele porque ele usou criptografia, você nunca prende ele porque ele usou Bitcoin. Prende ele porque ele fez alguma coisa com aquele Bitcoin, né? Então, a regulação vai pegar no aspecto monetário e isso vai abrir um precedente para a captura das pessoas. Tá? E no Brasil, a abrangência é muito maior que nos Estados Unidos. Basta ler a lei, tirar suas conclusões. E no Brasil a gente tem outro problema, que a nossa cultura no Brasil é a seguinte: o Estado ou os procuradores vêm e te acusam de uma coisa e você tem que gastar um dinheirão para provar que é inocente, né? Ou seja, se acontece alguma denúncia contra alguém que roda o nó do Bitcoin, que aquela pessoa teve ganho de capital, ela vai ter que ter o histórico total de transações para mostrar que ela não teve ganho de capital. Só que ao fazer isso, ela está demonstrando que ela é uma operadora financeira também, porque ela tem uma moeda virtual que está passando por ali. Então, assim, cara, a gente está muito enrascado nesse sentido. A gente tem que estar muito pronto para ter total privacidade nas coisas que a gente faz. E é por isso que no texto que eu coloquei ali, eu deixei um monte de links para que as pessoas possam estudar sobre privacidade. Por quê? Porque a lei no Brasil, ela é muito bem feita para poder regular e para poder cercear as pessoas. Especialmente quando ela prender alguém e falar assim, ó, velho, prova agora que você não teve ganho de capital. Prova agora que você não lavou dinheiro. Prova agora que você não enganou pessoas. Aí faz uma denúncia anônima, né? O próprio procurador pode fazer uma denúncia anônima, entendeu? E usar os teus dados monitorados. Sempre aquela história do Foucault, né? Sempre se vigia para depois punir. Os caras não vão te punir do dia para a noite, vão ficar um ano te observando, e aí vão montar toda uma argumentação que você fica sem defesa. Então, o pessoal tem que tomar muito cuidado. Realmente, assim, esse discurso de você usar o protocolo Tarot para ser um banco, para prover liquidez e ganhar dinheiro em cima de stablecoins, você vai ter que ter a tua parte regulatória de banco. Você está pronto para isso? Quantos bitcoiners novos que estão aprendendo sobre Tarot, sobre Lightning, em diferentes lugares da internet, estão prontos para ser um banco, do ponto de vista regulatório? Eu sou empresário. Eu sei o custo que é isso, né? Eu sei o custo que é você ser acusado de uma coisa e não ter essa parte de compliance bancária para mostrar que você não é um cara que está enrolando os outros. Então, por isso que eu fiz esse texto e fui muito enfático no nosso grupo de discussão que a abrangência do problema é mais profunda do que a superficialidade da euforia de usar o Bitcoin como um canal para fazer o que o Estado faz, para fazer o que os bancos fazem. Então, cuidado com esse canto da sereia, né? O Bitcoin foi criado para não fazer isso. E aí, de repente, existe um protocolo que te permite fazer isso. Cara, o que vem junto? Você tem que estar pronto. Você tem que estar pronto para ser um banco, né? Pode ser, do ponto de vista, por exemplo, a Magazine Luiza, a Lojas Americanas aí que tomou um capote de 20 bilhões, entendeu? Tipo assim, né? Pode usar o Lightning? Pode usar. Só que, gente, vamos ser sinceros e honestos.
Existem tecnologias e hardwares e sistemas bancários que são mais baratos do que você montar 10 mil nodes e dar suporte para esses 10 mil nodes e balancear canais de 10 mil nodes para uma loja de varejo. O Michael Saylor está lançando um produto financeiro da Lightning esse ano. E ele vai usar nuvem. Ele não vai montar um hardware de Node. Ele não vai comprar pecinha de Raspberry Pi para fazer Node. Ele vai fazer tudo na nuvem. E tudo on demand. A loja abriu um Node, no final do dia, quando a loja desliga as suas luzes, o Node desliga também e faz o autobalanceio. Então, assim, para de ser ingênuo, entendeu? A Lightning não foi criada para isso, entendeu? Ela não foi criada para essa adoção em massa no varejo para comprar token de videogame. Ela nem tem estrutura topológica de hardware para suportar esse tipo de coisa, entendeu? Então, nós vamos precisar de uma Layer 3, de outras aplicações, e normalmente elas em software as a service, ou seja, vou usar o software de alguém, vou usar o hardware as a service, como aconteceu com a mineração. Tem gente que vai se especializar só em hardware para nodes, entendeu? Isso ainda vai chegar, né? Todo mundo pode minerar com o seu computador em casa, mas existem empresas que se especializaram em hardware de mineração. Daqui a pouco esse hardware vai ser um pouquinho diferente, vai ter um node dentro. Já existe, tem uma empresa que faz a máquina mineradora com node de Lightning junto, no hardware. Tem uma empresa só que faz. Só que sai muito mais caro, porque tem que ter suporte. Então, assim, entendeu? Assim, tem o suporte software ali. Então, na teoria dos jogos, essa promessa ela não é real, né? A única promessa que é real é que agora você vai ser uma instituição financeira que vai ser regulada. Pronto. Essa é a promessa real. Leiam as leis e verifiquem isso que eu estou falando para vocês. Cara, perfeito. Isso é a parte regulatória. O final do seu texto sobre a parte regulatória é uma recomendação que você deixa para a galera que eu fiz questão de pegar aqui, que é, abre aspas, portanto, caso você não queira ser pego de surpresa, é bom começar a estudar sobre privacidade e anonimato utilizando a Lightning Network e os seus nodes da main chain. E aí eu vou te perguntar uma coisa bem prática agora. Qual um caminho que você recomenda? É Tor? É VPN? É estudar todos os links no seu texto? Tipo, vamos falar que a pessoa que está escutando isso aqui em casa ficou com um pouquinho de cu fechado, assim, deu um friozinho na espinha. O que que essa pessoa faz para melhorar um pouco a privacidade e anonimato dela? Cara, a primeira coisa é não usar o seu próprio hardware e nem usar a sua própria internet. Tá? Então, assim, garanta que você não está usando nenhum hardware seu ou da sua família, computador, notebook, e garanta que você não está usando nenhuma rede associada à sua família ou você. Como é que você faz isso? Cara, você pode rodar VPN, você pode rodar servidores privados, você pode fazer suas transações em servidores públicos, em bibliotecas, etc. e tal, tá? Então, esse é a primeira dica. Assim, isso é uma coisa hacker, né? Isso é uma coisa, pô, velho, não deixa rastro, né? Então, se você não quer deixar rastro, não acessa o teu node da tua internet de casa que você paga lá, Vivo, fibra, R$ 99,90 por mês. Não faz isso, entendeu? Não funciona assim. E o segundo passo é, assim, você ter um sistema que a gente chama de honeypot, que é um sistema que vai ser pego, mas ele é um sistema que você está pronto para que ele seja pego, né? Então, tem algumas transações, algumas coisas que vão estar lá e alguém vai detectar que você usou aquilo, mas aquilo não te incrimina de forma nenhuma ou te implica de forma nenhuma. Poucas pessoas fazem isso, né? Eu acho que 1% só, 0,5% deve fazer isso, né? Então, o primeiro passo é esse. Cara, como é que você vai usar Bitcoin e os seus nodes da Lightning num ambiente que ninguém consegue comprovar que é você que está usando, né? Então, cara, vai estudar sobre VPN, vai estudar como o Tor funciona, vai estudar a correlação entre todos os aplicativos que estão no teu celular, que usam a mesma rede que usa o teu node. Então, é uma toca do coelho profunda, sabe, Leta? Não é uma coisa que dá para dizer assim, na prática faz isso que vai dar certo. Cara, qualquer receita de bolo vai ter um problema. Então, o que eu posso dizer na prática? Pega os links que eu coloquei no texto e leia todos, assista todos. Põe no Google Tradutor, chama alguém que sabe falar inglês.
não leva isso de maneira relaxada e displicente, tá? Então, leva isso muito a sério. Eu já dei um primeiro caminho no texto. Se você seguir tudo que está escrito ali nos tutoriais, você vai estar muito bem, entendeu? Agora, a dica prática principal é essa: você tem que ser invisível. Nenhuma internet ou conexões ou hardware tem que estar vinculado à tua pessoa. E o outro lado você precisa ter um lugar onde, se você for atacado, você vai ter pouco prejuízo, entendeu? Então, essas são duas partes práticas, entendeu? Mas eu não tenho essas duas coisas. Cara, então não faz, velho. Vai dormir com medo? Né? Outro dia, quem foi que falou? Acho que foi o próprio Amoedo falou, né? Você sabe que você pode ser preso, velho. Você tem que estar disposto a isso. Então, ou você faz as coisas direitinho, paga o seu imposto de renda, declara o seu Bitcoin, né? Não vai cometer crimes do aspecto civil e usar Bitcoin como meio de troca. Não, você vai fazer tudo certinho, vai declarar e tá tudo lá. Não tem problema nenhum, pode usar o Bitcoin, não vejo problema nenhum nisso, entendeu? Agora, se você quer ser OPSEC, se você quer fazer as coisas, leva a sério, vai estudar, entendeu? Vai ler o material, vai usar a internet. Você consegue, quantas pessoas aqui conseguem usar a internet durante um dia sem que seja vinculada ao CPF dela? Você vai no aeroporto, tem lá, bota o seu CPF. Você vai na padaria, tem lá, dê o like no seu Facebook. Será que o pessoal sabe usar a internet sem se entregar? A minha geração sabia, a gente ainda sabe, entendeu? Então a gente dependia disso, por quê? Porque não queria pagar a conta de telefone no outro dia, entendeu? A gente custava dinheiro usar a internet, então eu tinha que usar a internet sem estar vinculado a mim mesmo. Então, sabe a questão de ambiente, sabe, Leta? Tipo, hoje o que o pessoal tem de ambiente? Cara, login com o Google, né? Cadastre-se com o Google. Pô, até o MyNode, às vezes, a Umbrel, que é software de coisa, tá, cadastre com o Google. Para quê? Para ter lead, porque é empresa de marketing. Não, tudo bem, mas você tá mostrando quem você é, velho. E o Google tá traqueando o teu celular, velho. Então, assim, né? Não brinca de cypherpunk sem levar a sério, entendeu? Não vai chegar no Natal, no final do ano, e dizer, o Estado não vai me pegar. Mas tá lá dando like no Instagram, na gatinha rebolando, entendeu? E tá todo mundo vendo. Então, assim, cuidado, gente, leva a sério. Leva a sério.